Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Declarando aberta esta sessão ordinária, informo que estamos transmitindo essa reunião ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Cruz Machado e pelo nosso canal no YouTube. Continuando, peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Iniciando o expediente, peço à secretária que realize a leitura da ata da última sessão ordinária deste Poder Legislativo. Ata da 35ª Sessão Ordinária do segundo período legislativo do ano de 2025, da legislatura 2025-2028, da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 27 do mês de outubro de 2025. Ata da reunião ordinária, realizada no dia 27 do mês de outubro de 2025, correspondente à 35ª Sessão Ordinária de 2025. Na Sala das Sessões da Câmara Municipal, cita a Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, conforme disposto na Resolução 2 de 2019, publicada em 18 de dezembro de 2019. A gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo. Sob a presidência do vereador Zeno Kaziuk e secretariado pelas vereadoras Noeli Maria Paz e Terezinha Maria Cotila Golênia, às 19 horas verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou à primeira secretária que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, qual foi aprovada por unanimidade. Quanto ao expediente, adentrou para a leitura os ofícios do Executivo Municipal de número 634 de 2025 e 660 de 2025, e posteriormente as respostas das indicações de números 53 de 2025, 54 de 2025, 56 de 2025, 60 de 2025 e 62 de 2025. Proposições estas encaminhadas pelos senhores vereadores e vereadoras ao Poder Executivo. Indicação de número 67 de 2025, de autoria do vereador Kennedy Drummond de Alvarenga. Após ser realizada a leitura, a propositura, o senhor presidente autorizou o vereador Kennedy a justificar seu pedido em tribuna. Não constando mais documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia, a qual iniciou com o projeto de lei ordinária, número 1970 de 2025, do Executivo, cuja súmula dispõe sobre a concessão de transporte gratuito aos grupos organizados no município de Cruz Machado e sobre as viagens Kennedy Drummond de Alvarenga, Noeli Maria Paza, Osmar Antonichin, Osni Jandir Milman, Terezinha Maria Cotila Golênia, Zeno Firmino da Luz. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretária, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não chegada à mesa nenhum tipo de impugnação, considera-se a ata aprovada. Dando continuidade ao expediente, peço à secretária que realize a leitura da indicação de número 68 de 2025, de autoria do vereador Kennedy Drummond de Alvarenga. Peço à secretária que realize a leitura. Cruz Machado, 3 de novembro de 2025. Indicação 68/2025. Senhor presidente, o vereador que subscreve após ouvido o plenário indica ao Poder Executivo Municipal que seja avaliada a possibilidade de
adquirir aparelhos celulares para os condutores do caminhão-pipa da Defesa Civil, garantindo comunicação eficiente durante as ocorrências. Divulgar amplamente à população os números de emergências destinados ao acionamento da Defesa Civil, assegurando resposta rápida em casos de urgência. Organizar e capacitar grupos de voluntários para auxiliar nas ações de combate a incêndios, promovendo o engajamento comunitário e o fortalecimento da segurança pública local. Realizar treinamentos periódicos para os servidores e voluntários que atuam nas ações de combate a incêndios. Cabe ressaltar que alguns servidores municipais já possuem formação básica como brigadistas, contudo, não há realização regular de capacitações, as quais são essenciais para que os participantes conheçam seus limites físicos e técnicos, compreendam o valor do companheirismo e da hombridade, dominem o uso adequado dos equipamentos, atuem sempre com segurança, eficiência e responsabilidade. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo fortalecer a estrutura e a capacidade operacional da Defesa Civil do município, especialmente nas ações de combate a incêndios florestais e urbanos, que têm se tornado cada vez mais frequentes em nosso município e região. Os condutores do caminhão-pipa exercem papel essencial nessas operações, sendo indispensável garantir meios adequados de comunicação, como aparelhos celulares institucionais, para agilizar o contato entre as equipes e os órgãos de apoio. A divulgação dos números de emergência permitirá que a população acione rapidamente a Defesa Civil, reduzindo o tempo de resposta e evitando maiores danos à vida e patrimônios. Bem como destaca-se a importância de formar grupos de voluntários capacitados e realizar treinamentos periódicos para servidores e colaboradores, assegurando preparo técnico, segurança e eficiência nas ações. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço. Atenciosamente, Kennedy Drummond de Alvarenga. Peço ao vereador Kennedy que justifique seu pedido em tribuna. Uma boa noite a todos que estão presentes na casa, sempre bem-vindas. Pessoal da casa, uma muito boa noite, colegas vereadores. Você que nos assiste da cidade, do interior, muito obrigado por estar sempre nos acompanhando em nosso trabalho. Então, pessoal, a Prefeitura já fez a aquisição de alguns materiais de combate a incêndio. Alguns caminhões novos estão para vir, um já chegou. Ele está socorrendo o pessoal na questão da água ali, que não tem como deixar de lado, né? Imagina o pessoal sem água. Mas no tocante ao combate a incêndio, quando pega fogo numa casa, às vezes ligam para mim, porque também já estive no SAMU e sou brigadista, mas você liga para o prefeito, liga para o secretário, liga para o seu José Oliveira, que é da Defesa Civil, e você não acha ninguém para atender. E ninguém tem o número do motorista do caminhão. Então, por falta de diálogo ali, de acesso à informação, quem tem o telefone. Então, adquire-se um aparelho celular, igual no SAMU, igual a polícia também tem WhatsApp, a Polícia Militar, e você consegue passar no instante, né? Quanto menos tempo você perder ali procurando quem que está com a chave do caminhão, se está abastecido, se está cheio, se não está, a casa toma-se a conta. É incrível como o fogo toma conta rápido. Infelizmente, tu vai para salvar as casas ao redor, porque a casa que pega o fogo mesmo, se for uma casa de madeira, é momentâneo, né? Então, tem servidores nossos lá, até do Departamento de Obras, que tem esse curso. É um curso raso, né? Um curso que pode ser aprofundado. E deixo também o convite, principalmente para os brigadistas de Cruz Machado, que são formados já, para que entrem no site da Defesa Civil do Paraná e façam um cadastro. Qualquer um dos senhores e das senhoras também pode fazer um cadastro ali e falar, eu sou voluntário. Quando der um problema aí, pode me chamar a hora que for que eu vou atender. E ninguém tem esse acesso à informação. Então, fica aqui o convite a todos, fica aqui essa indicação ao prefeito, assim como nos atendeu na questão dos rádios, lá no Obras e Urbanismo, comunicação é fundamental nessa hora. Então, é uma coisa tão simples, corriqueira, mas que acaba agilizando muito o atendimento de quem estiver no caminhão para socorrer a questão dos incêndios. E também
quero agradecer ao Vermelho. O Vermelho, que está agora à frente do caminhão ali, está sempre com o celular do lado, né? Tocou ali, é ele que mora mais próximo, ele que está com o caminhão, ele que vai socorrer. Tivemos tantos incêndios esse ano, mas por falta de comunicação, que nem eu falei, liga para o Zezinho, liga para o prefeito, liga para o secretário, liga para mim. A última que eu atendi lá no São José, até você dar conta do que está acontecendo, né? A gente já não está mais acostumado, e quem está direto na lida ali não tem o contato do rapaz. Então, que seja atendida essa indicação, é simples, tranquila ali, só 1 ou 2 aparelhos telefônicos, para quem está com o caminhão quase que 24 horas, que é o Vermelho. Agora não sei se o Vimer vai voltar ou não, para ajudar ali, que ele também tem o curso de brigadista. Tá certo? Então era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Indicação de número 69 de 2025, de autoria do vereador Zeninho Firmino da Luz. Peço à secretária que realize a leitura. Cruz Machado, 3 de novembro de 2025, indicação 69 de 2025. Senhor presidente, o vereador infracionado, após ouvido o plenário, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja avaliada a possibilidade de instituir o programa Kit Alimentação, ou lanche solidário, destinado a oferecer lanche aos pacientes que se deslocam a outros municípios para tratamento de saúde pelo Sistema Único de Saúde SUS, bem como aos doadores de sangue que também necessitam se deslocar para realizar suas doações. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo proporcionar melhores condições aos munícipes que precisam se deslocar a outras cidades em busca de tratamento médico pelo SUS, enfrentando longas viagens e períodos de espera sem acesso adequado à alimentação. Da mesma forma, é importante reconhecer que os doadores de sangue, ao se deslocarem para cumprir este ato de solidariedade e cidadania, também enfrentam situações semelhantes e merecem a atenção e o cuidado do poder público. Programas semelhantes já foram implantados com sucesso em diversos municípios do estado do Paraná, como em Pato Branco, onde a Lei Municipal número 6.277 de 2024 institui o programa Kit Lanche Viagem, destinado a pacientes e acompanhantes que utilizam o transporte municipal para tratamento fora do município. Diante ao exposto, contando com o apoio dos nobres pares e atendimento do Executivo Municipal, antecipadamente agradeço. Atenciosamente, Zeno Firmino da Luz, vereador. Peço ao vereador Zeno que justifique seu pedido em tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, nosso boa noite especial, boa noite à população de casa que nos acompanha, boa noite à população que veio também hoje estar presente aqui na nossa Câmara de Vereadores. Complementando aí a minha indicação, a gente vem acompanhando, eu já precisei, já necessitei muitas vezes de fazer essas viagens para Curitiba, tratamento de saúde, já por muitas vezes, e a gente já notei isso em viagem, né, essa dificuldade que existe, as pessoas viajarem, de repente, no meio da viagem, ali precisar de fazer um lanche, e o ônibus, o veículo de viagem, do transporte, não pode estar parando em todos os lugares, já tem os lugares certos para parada, até para não atrapalhar ali a correria da viagem, devido ao horário, tem trânsito e tudo mais. E acompanhando, fazendo aí uma pesquisa a nível de estado e também alguns outros estados, eu vi que tem vários municípios que têm programas como esse, programas que disponibilizam os kits lanches tanto para o paciente quanto o acompanhante. Eu acho que não é uma forma da gente também poder colaborar, o poder público poder colaborar com essas pessoas, não somente com a viagem, claro que já faz a colaboração da viagem, que é de grande importância, né, o veículo que se desloca para levar esse paciente até o local precisa dos seus exames e consulta, mas também uma forma de amenizar aquele problema daquela situação, já que a pessoa também já está passando por aquela dificuldade do transtorno de viagem, cansativo, de repente muitas vezes a questão psicológica abatida, e então é o momento do setor público, do nosso município, buscar aí debater, conversar entre a Secretaria de Saúde e também o gabinete, buscar uma forma, assim como outros municípios conseguiram, acredito que a lei não vai proibir, e sim vai dar aval para que aconteça, para que o nosso município também tenha esse kit lanche disponível. Assim como os doadores de sangue, que também voluntariamente fazem as suas doações, né, e muitas das vezes
ficam aí sem ter esse lanche, sem ter esse kit lanche, e além do mais, muitas das vezes até o veículo não é o veículo adequado para essas pessoas. Então eu já peço aqui para que, além da qualidade do transporte que nós temos na saúde, seja repassada essa qualidade do transporte também para os doadores, que vão fazer essas doações de sangue, e também, claro, se possível, implantar nesse programa, e eu tenho certeza que vai ser um programa de grande importância para o município, o kit lanche tanto para o paciente, para os doadores, para os acompanhantes que precisam viajar, precisam estar junto. Então, deixo aqui minha indicação, espero que também os nobres colegas também nos dêem uma força, e para que chegue ao gabinete do Executivo, para que chegue ao secretário de Saúde, para que faça esse diálogo aqui para o ano que vem, já possamos ter, de repente, uma possibilidade de implantar esse programa. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando, não constando mais documento no expediente, passamos para a ordem do dia. Iniciando com a leitura do projeto de lei ordinário número 1968 de 2025, do Executivo. Peço à secretária que efetue a leitura do projeto e anexos. Ofício número 621, 2025. Cruz Machado, 26 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor Zeno Cajuc, presidente da Câmara de Vereadores, Cruz Machado, Paraná. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, submetemos à apreciação e votação dessa magna Casa Legislativa o projeto de lei número 1968/2025 com a seguinte súmula: dispõe sobre a instituição do Plano Plurianual do município de Cruz Machado para o período 2026 a 2029. Cientes da atenção que será dispensada ao pleito, rogamos que a matéria seja analisada e votada de acordo com a lei orgânica do município. Atenciosamente, Carlos Novak, prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Introdução. O Plano Plurianual, PPA, constitui-se em um dos principais instrumentos de planejamento da gestão pública, previsto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988, bem como disciplinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, sua função primordial é estabelecer, de forma organizada e estratégica, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para o período de 4 anos, assegurando coerência entre as demandas sociais e a aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, o PPA 2026 a 2029 do município de Cruz Machado, Paraná, configura-se como um marco de orientação programática, no qual se materializam os compromissos assumidos pela gestão municipal em prol do desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural da comunidade local. A elaboração desse documento seguiu princípios constitucionais da administração pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de estar em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Para tanto, foram consideradas as especificidades territoriais, socioeconômicas e culturais de Cruz Machado, município que enfrenta desafios estruturais significativos, mas que também apresenta potencialidades estratégicas a serem exploradas. O processo de construção do PPA 2026 a 2029 não se limitou a um exercício técnico-administrativo, mas buscou contemplar a dimensão participativa e inclusiva da gestão pública. Nesse sentido, foram realizadas consultas e escutas sociais, com aplicação de questionários, análises qualitativas e quantitativas, bem como integração de diagnósticos setoriais, a fim de compreender as reais necessidades da população e traduzir essas demandas em programas, ações e investimentos concretos. Essa metodologia reforça a legitimidade do plano, ao mesmo tempo em que amplia sua eficácia na promoção de políticas públicas orientadas para resultados mensuráveis. Ademais, a introdução deste PPA tem por finalidade situar o leitor quanto à importância do instrumento para o desenvolvimento municipal.
destacando sua função de orientar a execução orçamentária e financeira da Prefeitura de Cruz Machado. Trata-se, portanto, de um documento que transcende a dimensão burocrática, assumindo papel estratégico para a promoção da justiça social, a redução de desigualdades, modernização de gestão pública e o fortalecimento da cidadania. Ao longo do plano, estão sistematizados programas e ações voltados à melhoria da qualidade de vida da população, à atração de investimentos, à diversidade produtiva e ao fortalecimento da identidade territorial do município. Em suma, o PPA 2026 a 2029 representa uma síntese entre diagnóstico da realidade local, planejamento estratégico e compromisso político-administrativo. Sua implementação, monitoramento e avaliação contínua constituem-se como desafios e, ao mesmo tempo, como oportunidades para consolidar um modelo de gestão inovador, transparente e sustentável, capaz de responder às demandas presentes e preparar o município para os desafios futuros. Estratégia geral do plano. O PPA para o 2026 a 2029, visa transformar as propostas de governo em ações concretas, mensuráveis e alinhadas às necessidades da população. E busca uma gestão estratégica com programas focados em resultados, garantindo um planejamento consistente e transparente. A seguir são apresentados a visão de futuro, diretrizes estratégicas e os valores que orientarão a administração municipal no quadriênio. A visão de futuro. Elevar a qualidade de vida da população de Cruz Machado por meio de um desenvolvimento econômico sustentável, fortalecimento dos serviços públicos e modernização da gestão, construindo um futuro de oportunidades e bem-estar para todos. Diretrizes estratégicas. Promover o desenvolvimento econômico local, incentivando a inovação, competitividade e a geração de emprego e renda. Aprimorar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e assistência social. Modernizar a gestão pública, garantindo transparência, responsabilidade fiscal e participação social. Investir em infraestrutura rural e urbana, visando a melhoria da mobilidade, do saneamento e da qualidade de vida. Proteger o patrimônio cultural e natural do município, promovendo o turismo e a sustentabilidade ambiental. Valores da gestão. Inovação. Buscar constantemente novas soluções e tecnologias para aprimorar os serviços e a gestão pública. Sustentabilidade. Garantir um desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Transparência. Assegurar que as informações e os processos da gestão pública sejam acessíveis e claros para a população. Eficiência. Otimizar o uso dos recursos públicos para alcançar o máximo de resultados com o mínimo de desperdício. Equidade, promover políticas públicas que reduzam as desigualdades e garantam oportunidades justas para todos os cidadãos. Projeto de Lei número 1968/2025, súmula dispõe sobre a instituição do Plano Plurianual do município de Cruz Machado para o período de 2026 a 2029. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos adjetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada. Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual. Anexo 1. Projeção das receitas, recursos previstos, memória de cálculo. Anexo 2. Metas, relação de despesas planejadas, memória de cálculo, compatibilização dos programas de governo e com as fontes de recurso. Anexo 3º. Resumo dos programas de governo. E anexo 4º, programas de governo, plano de metas governamentais, objetivos e indicadores.
Artigo 2º. Os programas no âmbito da administração pública municipal, para efeito do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, são os integrantes dessa lei. Artigo 3º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação de despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. Artigo 4º. A alteração ou a exclusão de programas constantes do plano plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou projeto de lei específica, ressalvando o disposto do parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 1º. Considera-se a alteração do programa a adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do público-alvo. Segundo, inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias. Parágrafo 2º. As alterações no plano plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nessa lei. Parágrafo 3º. Os códigos e os títulos dos programas e ações do plano plurianual serão aplicados nas leis das diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem. Parágrafo 4º. A inclusão e a alteração das ações que se trata do parágrafo 1º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculados a programa já existente no plano plurianual e não sejam necessárias as alterações de que se trata o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 5º. Por ocasião da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais que independam da edição de leis específicas que alterem as metas físicas financeiras constantes da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado, através da edição de ato próprio, a ajustar as programações constantes dos anexos da presente lei. Artigo 5º. Conforme disposto no artigo 2º da Lei Municipal número 1893/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, excepcionalmente para o exercício financeiro de 2026, as metas e prioridades da administração pública municipal relativas ao exercício financeiro de 2026 são previstas em anexo dessa lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, em 24 de setembro de 2025. Carlos Nova, Prefeito Municipal. Parecer jurídico número 201 de 2025. Assunto: análise de legalidade do projeto de lei número 1968 de 2025, Plano Plurianual do município de Cruz Machado para o período de 2026 a 2029. Primeiro, relatório. Trata-se de análise jurídica do projeto de lei número 1968 de 2025, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, que institui o Plano Plurianual do município de Cruz Machado para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. O presente parecer tem por objetivo verificar a conformidade formal, material e orçamentária do projeto em face da Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar número 101 de 2000, da Lei 4.320 de 1964 e a Lei Orgânica do município de Cruz Machado. É o relatório e passo a opinar. Segundo, análise e mérito. Ressalta-se inicialmente que este parecer é meramente opinativo, não se vinculando com o mérito, restringindo-se à verificação dos requisitos formais e jurídicos, cabendo a decisão à administração pública, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, MS número 24631, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Posto isso, o presente parecer possui caráter técnico opinativo, que não impede a tramitação e até mesmo consequente aprovação pela Câmara Municipal. O artigo 165 da Constituição Federal estabelece que as leis relativas ao Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.
nos termos do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e do artigo 125 da Lei Orgânica Municipal, deve estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas das despesas de capital e dos programas de duração continuada. O projeto de lei apresenta texto normativo e anexos adequados. Os anexos 3º e 4º estruturam os programas em conformidade com o modelo de diretrizes, objetivos e metas, detalhando indicadores e metas fiscais e financeiras. A Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000 impõe compatibilidade entre a PPA, a LDO e a LOA, artigos 4º e 5º. O artigo 5º do projeto expressamente declara que as estimativas do exercício de 2026 estão em conformidade com o anexo de metas da Lei Municipal número 1893/2025, LDO para 2026. O anexo 1º apresenta a memória de cálculos das receitas, demonstrando a evolução da arrecadação nos 3 exercícios anteriores, projeções futuras e metodologia utilizada com base em fontes oficiais, IPARDS, Boletim Focus. O anexo 2 demonstra a alocação de recursos conforme as vinculações constitucionais, educação 25%, saúde 15%, conforme artigos 212 e 198 da Constituição Federal e artigos 160 e 165 da Lei Orçamentária do Município. Os programas Cruz Machado Mais Saúde e Educação, que transforma, representam 54,8% do total projetado, atendendo aos limites mínimos legais. 2.1. Do vício de inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 4º, parágrafo 5º, violação da separação dos poderes e da hierarquia das normas. O princípio fundamental da separação dos poderes estabelece uma divisão estrita de funções. Ao Poder Legislativo cabe, precipuamente, a função de legislar, criar e alterar leis, e ao Poder Executivo cabe a função de administrar, executar as leis. O Plano Plurianual é uma lei ordinária em sentido formal e material. Seus anexos 1º, 2º, 3º e 4º não são meros documentos administrativos, mas sim parte integrante essencial da lei, que materializam as metas, objetivos e programas aprovados pela Câmara Municipal. O artigo 4º, parágrafo 5º do projeto de lei estabelece: por ocasião da abertura de crédito adicional, fica o Poder Executivo autorizado, através da edição de ato próprio, a ajustar as programações constantes dos anexos da presente lei. O artigo 4º, parágrafo 5º, ao autorizar o chefe do Poder Executivo a ajustar as programações constantes dos anexos, através de ato próprio, decreto, está na prática delegando ao prefeito a competência para alterar o conteúdo da lei. Trata-se de uma delegação legislativa indevida que usurpa a competência constitucional e legal do Poder Legislativo para modificar o planejamento de médio prazo do município. O artigo 167, 5º da Constituição Federal, e os artigos 42 e 43 da Lei nº 4.320, de 64, vedam a abertura de crédito adicional sem prévia autorização legislativa. De igual forma, o artigo 132 da Lei Orgânica Municipal exige a autorização do Legislativo para quaisquer alterações legais no orçamento. Corolário direto da separação dos poderes, o princípio da hierarquia das normas impede que um ato normativo inferior, decreto, se sobreponha ou modifique um ato normativo superior, lei ordinária. Um decreto, ato próprio do Executivo, serve apenas para regulamentar a lei, ou seja, dar fiel execução a ela, detalhando procedimentos, mas nunca para inovar no ordenamento jurídico, modificar o texto da lei, suprimir ou ampliar seu conteúdo. Ao permitir que um decreto ajuste os anexos, o projeto de lei viola frontalmente este princípio. A única forma válida de alterar uma lei, incluindo seus anexos, é através de uma lei de mesma ou superior hierarquia, devidamente aprovada pela Câmara Municipal. O uso do termo ajustar, em vez de alterar ou modificar, é um eufemismo
que não possui o condão de validar o dispositivo. Juridicamente, ajustar uma meta física, exemplo, reduzir de 10 km para 8 km de asfalto, em uma meta financeira, remanejar 100 mil de um programa para outro, é inequivocadamente uma alteração material da lei do PPA. O Legislativo, ao aprovar o PPA, delibera sobre o conteúdo exato daqueles anexos. Permitir que o Executivo os ajuste unilateralmente por decreto é esvaziar a própria função de controle e aprovação do planejamento municipal pela Câmara. O PPA é o instrumento que deve guiar o LDO e o LOA. Se um crédito adicional impacta o PPA, a alteração no PPA deve ser igualmente formalizada por lei, seja na própria lei do crédito ou em lei de revisão do PPA. O artigo 4º, parágrafo 5º, cria um atalho ilegal que ignora essa exigência. O artigo 4º, parágrafo 5º, é materialmente inconstitucional e ilegal, pois viola a separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal e LOM. A hierarquia das normas, permitindo que decreto altere a lei, e as regras específicas da matéria orçamentária, artigo 167, 5º da Constituição Federal, se mantido o dispositivo, conferirá ao Executivo um poder discricionário para modificar o planejamento aprovado, esvaziando a competência fiscalizatória e legislativa da Câmara Municipal. Conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina que o projeto de lei 1968 de 2025, PPA 2026-2029, encontra-se tecnicamente bem fundamentado, especialmente quanto ao artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas requer ajustes para garantir sua plena legalidade antes do envio à Câmara Municipal. Recomenda-se, primeiro, que a área técnica avalie a supressão integral do parágrafo 5º do artigo 4º da minuta do projeto de lei por sua manifesta inconstitucionalidade. Segundo, que realize audiência pública para fins de cumprimento do artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o parecer, salvo melhor juízo, Cruz Machado, 29 de outubro de 2025, e Nayara Pissaia Popovich, Procuradora Municipal. A propositura está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Senhor presidente, colegas, o plano plurianual, né, então, ele é realmente um instrumento de médio prazo, onde o gestor, quando assume, no seu primeiro ano de mandato, ele vai fazer esse planejamento para os próximos 4 anos. Isso significa que nós ainda estamos sendo regidos pelo plano plurianual da gestão anterior. E esse planejamento, ele é muito importante, porque ele direciona ações, ele serve para orientar, ele vai orientar se precisa, por exemplo, fazer alguma realocação dos recursos, ele permite com que se faça uma administração mais estratégica, porque você prevê a longo prazo o uso desses recursos, então você pode estar se organizando nesse longo prazo. E esse documento, ele serve também como base para a elaboração, né, das leis diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Então, ele é extremamente importante, né, um documento que precisa ser muito bem avaliado, muito bem analisado, né, e direcionado também, esse direcionamento, né, dos investimentos, pode se planejar um pouco mais a longo prazo também. A gente viu ali que ele tem um artigo, né, um dos artigos ali, um dos parágrafos sugere-se que se seja suprimido, exatamente aquele parágrafo ali que fala da abertura dos créditos adicionais, os suplementares e especiais. Todos eles chegam a essa casa para que a gente possa
realmente autorizar que haja realmente, né, essa abertura de crédito. O que é essa abertura de crédito? Né? Ou se tem uma prioridade, não se foi previsto esse recurso, e aí se tem recursos que houve sobra do ano anterior, ou se destina de um outro, de repente, né, que foi se pensado. Então, essa abertura de crédito, ela sempre tem que passar pela nossa autorização aqui. E esse parágrafo, ele diz o quê? Que fica o Poder Executivo autorizado, através da edição de ato próprio, a ajustar as programações constantes dos anexos da presente lei. Então, esse, na verdade, é um parágrafo que ele está sendo sugerido para que seja suprimido, que ele está exatamente, não está em conformidade com a Constituição e com as outras nossas leis. Senhor presidente, só para complementar o que a vereadora Terezinha falou, para o pessoal que está aqui, para o pessoal que nos assiste, tu presta atenção no texto, né? Quem viu, leu outras PPAs, que norteia a LDO e a LOA, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. O que a contabilidade da prefeitura faz, no ELI, que a contadora sabe melhor que eu, você faz uma previsão. Você tem os gastos fixos, mas tem os imprevistos. Então, você faz a previsão de quanto vai gastar por ano, mas tem que tomar muito cuidado, folha de pagamento, entre outros, porque você pode arrecadar menos. Então, por isso, a complexibilidade do PPA, eu parabenizo aí a gestão, o Jefferson e todos que ajudaram ali nessas 600 páginas, desde o projeto 1968 quanto 69. É bastante complexo, montaram, veio com o parecer jurídico que estava faltando. Então, você vê ali que nós estamos já em 54,8%. Né? O mínimo da saúde e da educação é 40%. Então, já está gastando mais. É uma coisa a se ver na saúde, está indo mais, o que está acontecendo. Né? Claro que a gente quer a saúde funcionando a todo vapor, todo mundo depende da saúde. A audiência pública citada no projeto também está prevista, e a primeira para dia 17, né? 17 de novembro, às 16 horas. É importante que a população participe. Isso aqui é um documento público, está na nossa plataforma aqui da casa, qualquer um pode acessar, qualquer munícipe, e falar, olha, eu estive acompanhando e eu acho que aqui poderia ser melhorado, talvez. Converse com a administração, converse com a Câmara, para que a gente possa estar norteando. Né? Ninguém é dono da verdade, a gente aqui aprende todos os dias, ouve quem realmente está na linha de frente lá, principalmente a administração, para que a gente possa fazer o melhor pelo nosso município. Era isso, senhor presidente. Presidente, também quero comentar um pouco. Também vejo que é bastante complexo esse projeto, e quero dizer, a gente, às vezes em quando, escuta alguns questionamentos que os vereadores não fazem nada e tal. O que eu quero dizer que esse projeto aqui, está todo o orçamento para os próximos 4 anos ali previsto, né, que o Executivo vai trabalhar nas secretarias e tudo mais. Então, você vê a importância que os vereadores têm de aprovar esses recursos para que o prefeito lá, o Executivo, consiga trabalhar pelos próximos anos. Claro que, se vier a faltar alguns recursos, é possível vir fazer um remanejamento aqui também, aprovar algumas emendas, alguma coisa. Mas, então, você vê como é que tem a importância de nós aprovar esses recursos para que tudo no município vai fluindo bem. Era isso, muito obrigado. Encaminho o projeto para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar documentalmente, seguindo os prazos legais. Solicito ainda que se convoque a audiência pública referente à matéria. Projeto de Lei Ordinária número 1969, de 2025, do Executivo. Peço à secretária que efetue a leitura do projeto e anexos. Ofício 622/2025, Cruz Machado, 26 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor Zeno Cajuc, presidente da Câmara de Vereadores, Cruz Machado, Paraná. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, submetemos a apreciação e votação desta magna Casa Legislativa
o projeto de lei número 1969/2025 com a seguinte súmula: estima a receita e fixa a despesa do município de Cruz Machado para o exercício do ano de 2026. Cientes da atenção que será dispensada ao pleito, rogamos que a matéria seja analisada e votada de acordo com a lei orgânica do município. Carlos Novak, prefeito municipal. Projeto de lei número 1969/2025. Súmula: estima a receita e fixa a despesa do município de Cruz Machado para o exercício de 2026. Seção 1, das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estima a receita fixa e despesa do município de Cruz Machado para o exercício financeiro de 2026, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Constituição do Estado do Paraná e com base no disposto da Lei nº 1893, de 14 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município, incluindo os órgãos e seus fundos, entidades da administração pública municipal. Seção 2, da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 110.950.000, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento. Receitas correntes, previsão, R$ 110.950.000. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 7.788.000. Contribuições, previsto, R$ 360.000. Receita patrimonial, R$ 2.075.000. Receita agropecuária, R$ 17.000. Receita de serviços, R$ 1.254.000. Transferências correntes, previsão de R$ 99.423.000. Outras receitas correntes, R$ 33.000. Todas elas somam um total de R$ 110.950.000. Seção 3, da fixação de despesa. Artigo 3º. A despesa total fixada no orçamento fiscal é de R$ 110.950.000, conforme anexos integrantes desta lei, sendo assim atribuída. Despesas por órgão, classificação institucional. Poder Legislativo, R$ 2.500.000. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, R$ 4.845.100. Secretaria Municipal da Fazenda, R$ 8.792.000. Secretaria Municipal de Saúde, previsão, R$ 30.648.400. Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, previsão de R$ 6.023.000. Secretaria Municipal de Educação, previsão é de R$ 30.836.000. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a previsão é de R$ 15.242.500. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, previsão de gastos R$ 7.182.000. Secretaria Municipal dos Esportes, R$ 1.574.500. Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, R$ 1.118.000. Secretaria Municipal do Turismo, R$ 812.500. Secretaria Municipal da Cultura, previsão de gastos de R$ 1.376.000. Total do Poder Executivo, R$ 108.450.000. Total da Administração Direta, R$ 110.950.000. Despesas por função. Legislativa, R$ 2.500.000. Administração, R$ 7.972.100. Segurança Pública, R$ 48.000. Assistência Social, R$ 5.923.000. Saúde, R$ 30.648.400. Educação, R$ 30.836.000.
Cultura, 1.376.000. Urbanismo, 2.473.000. Habitação, 100.000. Saneamento, 530.000. Gestão ambiental, 36.000. Agricultura, 5.046.000. Indústria, 1.118.000. Comércio e serviços, 718.000. Energia, 905.000. Transporte, 13.386.500. Desporto e lazer, 1.669.000. Encargos especiais, 4.270.000. Reserva de contingência, 1.395.000. Perfazendo um total de 110.950.000. Despesas por categoria econômica de natureza. Poder Legislativo, pessoal e despesas correntes, 2.340.000. Pessoal e encargos sociais, 1.913.000. Outras despesas correntes, 427.000. Despesas de capital, investimento, 160.000, perfazendo o total de 2.500.000. Poder Executivo, despesas correntes, pessoal e encargos sociais, 51.900.000 reais. Juros e encargos de dívida, 10.000. Outras despesas correntes, 50.814.600. Despesas de capital, investimentos, 128.500. Amortização da dívida, 100.000. Reserva de contingência, 1.395. Total do Poder Executivo, 108.450. Somando com o Poder Legislativo, 110.950.000. Seção 4ª. Da autorização para abertura de créditos adicionais suplementares. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, observados os limites e as condições estabelecidas neste artigo. Primeiro, remanejar as dotações de despesas previstas para atender despesas com pessoal e encargos sociais, o pagamento da dívida pública, com sentenças judiciais e PASEP, na mesma fonte de recurso do próprio órgão orçamentário ou de um para o outro nos termos previstos no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Segundo, remanejar as dotações nas respectivas categorias econômicas, exceto as despesas previstas no caput anterior, quando envolver recursos da mesma fonte de recursos, na própria unidade orçamentária e nos termos previstos no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Terceiro, abrir créditos suplementares com recursos do superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Quarto, abrir créditos adicionais suplementares com o recurso do excesso da arrecadação, verificando na respectiva fonte de recursos sobre o valor original aprovado nesta lei e nos termos previstos no artigo 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Abrir créditos adicionais suplementares com recurso do excesso da arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso 2º dos parágrafos 1º e 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Quinto, utilizar a reserva de contingência como recurso de abertura de créditos adicionais. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do total da despesa autorizada na mesma fonte de recurso, no próprio órgão orçamentário ou de um para outro, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos previstos do artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Parágrafo único. Exclui-se deste limite
As autorizações contidas nos artigos 4º e 6º dessa lei, os créditos adicionais suplementares decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício. Artigo 6º. Através da edição do ato próprio, fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa autorizada do seu orçamento, observada cada fonte do recurso. Parágrafo único. O Poder Legislativo enviará ao Poder Executivo cópia do ato em que se refere ao caput deste artigo, no prazo máximo de 15 dias, para que este proceda às devidas anotações em seus registros orçamentários e contábeis. Seção 5ª, das disposições gerais. Artigo 7º. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos federal e estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta. Artigo 8º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com entidades nas áreas de assistência social, saúde, educação e outras que desenvolvam ações de interesse do município. Artigo 9º. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2025 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal de 88, obedecerão à codificação constante nesta lei. Parágrafo único. Para a abertura de créditos adicionais, do que se trata o caput desse artigo, fica o Poder Executivo autorizado a proceder à adequação da codificação dos elementos de despesas com as respectivas fontes de receita, conforme estabelece o plano de contas da receita e da despesa. Artigo 10º. Acompanharão a presente lei os anexos exigidos pela legislação vigente. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura, 24 de setembro de 2025, Carlos Nova, Prefeito Municipal. Parecer jurídico número 202, de 2025. Assunto: análise de legalidade do projeto de lei 1969 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cruz Machado para o exercício de 2026. Primeiro, relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa estabelecer a lei orçamentária anual do município de Cruz Machado para o exercício financeiro de 2026. O projeto é acompanhado dos anexos exigidos pela Lei 4.320 de 64 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo os demonstrativos de receita, despesa, metas fiscais, pessoal e aplicações em saúde e educação. Consta ainda a previsão de abertura de créditos adicionais suplementares. É o relatório e passo a opinar. Segundo, análise e mérito. Ressalte-se inicialmente que este parecer é meramente opinativo, não se vinculando com o mérito, restringindo-se à verificação dos requisitos formais e jurídicos, cabendo a decisão à administração pública, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Posto isso, o presente parecer possui caráter técnico opinativo, que não impede a tramitação e até mesmo consequente aprovação pela Câmara Municipal. O projeto de lei orçamentário é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 165 da Constituição Federal e o artigo 125, terceiro da Lei Orgânica do Município de Cruz Machado. O PL 1969 de 2025 foi devidamente apresentado e assinado pelo prefeito municipal, atendendo ao requisito formal de competência e iniciativa legislativa, inexistindo vícios nesse ponto. O projeto contém a discriminação da receita e da despesa, os resumos gerais e os anexos exigidos pelo artigo 2º da Lei 4.320 de 64, como o anexo 1º, demonstrativo da receita e despesa por categoria econômica, e o anexo 2º, detalhamento da receita e despesa. A legislação no artigo 22 da Lei 4.320 de 64 exige que a proposta orçamentária seja acompanhada de uma mensagem contendo a exposição circunstanciada da situação econômica financeira,
demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos. O documento enviado não é acompanhado da referida mensagem explicativa, configurando omissão formal sanável que deve ser corrigida antes do envio ao Legislativo. O PL declara, no artigo 1º, estar em conformidade com a LDO, que é acompanhado dos demonstrativos de educação, saúde e do anexo das metas fiscais, cumprindo as exigências do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, demonstra aderência aos limites fiscais e constitucionais, como saúde, educação, pessoal, equilíbrio orçamentário, reserva de contingência e precatórios. O plano apresenta autorizações para abertura de créditos adicionais. Os artigos 5º e 6º autorizam créditos suplementares até 10% dos respectivos orçamentos, com base na anulação de dotações, e trata-se de autorização regular prevista no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. Terceiro, conclusão. Diante do exposto, conclui-se que o projeto de lei número 1969 de 2025, LOA 2026, encontra-se em sua maior parte em conformidade com as normas constitucionais, legais e financeiras, atendendo aos princípios da legalidade, equilíbrio orçamentário e responsabilidade fiscal. Recomenda-se, primeiro, correção do vício formal, anexar ao projeto de lei a mensagem do prefeito, conforme artigo 22, primeiro, da Lei 4.320 de 64, com a exposição econômica financeira do município. É ao parecer, salvo melhor juízo, Cruz Machado, 29 de outubro de 2025, e Nayara Pissaia Popovich, procuradora municipal. A propositura está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Senhor presidente, só para a gente avaliar ali, eu vi que foi colocado ali um valor de 10%, é isso? Nós temos nessa atual gestão agora, nesse PPA, nesse plano que nós temos agora, LDO e tudo mais, é 6 ou 7%, né? Uma coisa assim, né? 10% é bom porque o município vai poder trabalhar, o gestor vai poder trabalhar com o dinheiro em mãos, né? Sem toda hora precisando da autorização do nós. Mas, ao mesmo tempo, também a gente está aqui para isso. Para quando há uma necessidade de enviar para a gente aqui, de repente a gente vai poder avaliar no que vai ser gasto e como vai ser gasto, né? É só uma colocação minha, né? Claro que a gente vai estudar tudo isso, são páginas e páginas que a gente vai ter que detalhar ali, tem muita coisa para a gente ver ali, mas já o que me chamou a atenção foi o aumento do percentual ali da disposição do valor, mas isso a gente vai conversando e vai vendo qual a real necessidade, né, senhor presidente? Senhor presidente, eu, como uma das contadoras que dependo de estar, às vezes, hoje não muito, porque estou na parte do RH, mas já trabalhei na parte financeira, na parte da contabilidade. Eu acho que 10%, tem municípios que é até 20%, de dar liberdade para o prefeito a trabalhar com orçamento. Ele diminui os projetos que vêm para a Câmara, ele dá liberdade para o prefeito trabalhar. E eu sou a favor de 10% e até mais. Ainda tinha comentado para o Jefferson, bota 15%, bota 20%, porque senão ele depende de todo e qualquer projeto vir para a Câmara. Qualquer alteração que ele queira fazer no orçamento tem que vir para a Câmara. Assim, o prefeito tem mais liberdade de estar trabalhando com o orçamento que prevê, porque, na verdade, o gestor é ele. Ele que sabe se ele vai usar mais na saúde ou mais na educação, e que ele tenha liberdade para essa movimentação não ficar tão engessada, sabe? Senhor presidente, só para ressaltar, para não ficar maçante, mas para deixar bem claro para a população, para você que nos assiste, vocês que vieram até a casa hoje, já nota-se no texto, estimativa, uma previsão da receita. Então, todos esses números ali que a vereadora Terezinha ali leram, é uma previsão, não quer dizer que vai gastar todo esse valor. Por isso, desse 10%, tivemos um imprevisto aí na saúde, eu posso tirar um pouco de uma pasta ali que talvez naquele momento não seja tão importante e jogar na outra pasta para priorizar o quê? Saúde e educação, que já tem a previsão de 40%, né? De 25% na educação, 15% na saúde. Só para deixar bem claro
vocês ouvem, né, esses números grandes, né? Nossa, mas 110 milhões, 950 mil. E está crescendo, graças a Deus, os royalties colaborando, né? Apesar de os municípios pagam tanto imposto hoje ao governo estadual, federal, e retorna muito pouco. Então, o nosso orçamento é esse que tem de momento para a gente avaliar, para a gente ler, para a gente estudar, só para deixar claro para as pessoas que isso tudo é uma previsão orçamentária, não é conclusão. Então, pode se arrecadar mais, arrecadar menos, a exemplo do IPVA. Já teremos uma quebra de 1 milhão e pouco, a princípio, por ano, de IPVA a menos. Para nós é muito bom pagar menos IPVA, mas o município vai arrecadar menos, né? Então, só para deixar claro, senhor presidente. Senhor presidente, também gostaria de comentar, diferente do PPA, que eu tinha falado que ele era a médio prazo, a LOA, a gente já trabalha com orçamento anual, então já se faz toda uma estimativa com base em todos, até numa memória já de gastos e também numa memória de receitas que poderão estar chegando. Esse é o dinheiro que entra, esses 110 milhões é a previsão de dinheiro que entra, e é em cima disso que precisa se ajustar tudo, tudo que o município necessita. Lembrando que nós temos uma secretaria a mais agora, nós temos a Secretaria da Cultura, e felizmente ela está bem contemplada ali também, e aí a gente começa a perceber que existe uma organização, existe uma estrutura pensada para o ano que vem. E aí essas adequações elas vão acontecendo na medida do possível. Quanto aos 10%, eu também gostaria de comentar, eu acho assim que muitas vezes esse sistema ele engessa muito o próprio Poder Executivo, então ele precisa muito dessa questão de estar o tempo todo pedindo para fazer abertura de crédito para isso, para aquilo, tal. É nosso serviço, concordo com o vereador, mas muitas vezes ele precisa meio que imediatamente e até montar o projeto, fazer todo esse trâmite aqui, ele acaba demorando e, de repente, é importante que ele tenha um pouco dessa autonomia. Então, obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, só para complementar, eu estive, antes de vir até para cá, quando eu estava numa etapa do curso de gestão pública, depois conversei com o Jefferson, e o que eu notei lá? Que ele praticamente tudo sozinho, conversei até com a vereadora Noeli. Não tudo, porque várias pessoas ajudaram a elaborar o projeto do PPA. Estive também no curso de capacitação do PPA na Vitória, estavam lá também o pessoal do contábil. E a Noeli, que é contadora, sabe quanto que fica pesado para um servidor. Então, eu peço, senhor prefeito, coloque um adjunto, eu sempre falo no troço militar, coloque uma pessoa junta com o Jefferson. Vai levar 1 ano, 2 anos, isso aqui é complexo para fazer. Se o Jefferson pegar férias hoje, parou o negócio. Se ele ficar doente hoje, parou o projeto. Então, coloque uma pessoa lá, uma mulher, um piá lá para ir aprendendo com ele, não sei se tem que ser concursado ou não, tem que ser, uma contadora, a Noeli é contadora, está em desvio de função, ele está no RH. Vou ter que pôr lá com o Jefferson, para você ajudar ele. Não, brincadeiras à parte, mas é muito importante que várias pessoas saibam fazer essa atribuição. Porque quando o bicho pega, daí se a pessoa faltar, tem prazo para entregar para a Câmara, se atrasar, o município responde e por aí vai. Só para fazer esse adendo mesmo de colocar mais um servidor com o Jefferson para ajudar na elaboração do projeto. Presidente, eu também quero comentar um pouco para o pessoal que assiste, e parece um volume bastante alto, 110 milhões, um pouco mais de 110 milhões, quase 111 milhões previsto de gastos para o ano que vem, mas, como os que acompanharam aqui vê, são um pouco mais de 30 milhões para saúde, pouco mais de 30 milhões para a Secretaria de Educação, pouco mais de 15 milhões para a Secretaria de Obras. Então, vocês veem, essas 3 secretarias ali já são pouco mais de 75 milhões, 76 milhões. Sobra 30 e poucos milhões, 33 milhões, mais ou menos, para todas as outras 10 secretarias. Então, para vocês verem, a saúde, a educação e a Secretaria de Obras são as 3 secretarias que vai bastante recurso, e é normal, precisa manter tudo funcionando em perfeitas condições ali. Então, não sobra muito recurso para as outras secretarias. Então, só para quem está em casa ver que todo esse montante de dinheiro ali, tem 3 secretarias que
que vai bastante. Então, era isso, presidente, só para explicar um pouco para quem está em casa, entender um pouco melhor. Bom, boa noite a todos, boa noite, estão assistindo nós em casa. Esse orçamento ali ainda, se o prefeito não cuidar, falta dinheiro para saúde, a nós para a saúde, para o que vier para o nosso município. E a nossa verba maior é a verba federal. Se não for a verba federal, o município também tem que cuidar muito desse dinheiro, porque senão falta para a saúde, principalmente. Né? Encaminho o projeto para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar documentalmente seguindo os prazos legais. Solicito ainda que se convoque audiência pública referente à matéria. Projeto de Lei Ordinária, número 1970 de 2025, do Executivo. Peço à secretária que efetue a leitura dos pareceres das comissões competentes deste Poder Legislativo e emenda. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei 1970 de 2025. Síntese. O presente projeto de lei 1970 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, visa autorizar a concessão gratuita de transporte aos grupos organizados do município de Cruz Machado para deslocamentos no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual, nos termos do artigo 9º da proposição. A justificativa apresentada ressalta a relevância da proposta para o incentivo às atividades culturais, sociais, esportivas e de bem-estar, destacando que o apoio logístico proporcionará maior inclusão social, qualidade de vida e valorização de cultura local. Após a leitura e análise inicial, registra-se que o Poder Executivo o apresentou, por meio do ofício número 672 de 2025, proposta de alteração do texto original do projeto de lei, abrangendo: artigo 4º, parágrafo único, reformulação do texto para maior clareza na aplicação; artigo 5º, inciso 1º, atualização dos critérios de acesso e cadastro; artigo 17, reformulação integral com a inclusão de parágrafo único, visando garantir que o programa não comprometa os serviços essenciais de transporte, saúde, educação e demais serviços públicos. Inclusão de novo artigo após o artigo 20, renumerando o projeto para 21 artigos e prevendo a regulamentação das omissões por decreto do Poder Executivo. O parecer contábil número 355 de 2025, emitido pelo setor competente, atestou a viabilidade financeira e orçamentária da proposta, informando que as despesas serão suportadas pelas secretarias de Assistência Social, Cultura e Esportes, bem como em parte pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa, mediante deliberação e aprovação do respectivo conselho. Consta ainda que as despesas previstas estão contempladas no PPA 2026-2029 e na LOA 2026, assegurando o cumprimento dos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 16. A Comissão da Legislação, Justiça e Redação, no exercício de suas atribuições regimentais, analisou o projeto de lei 1970 de 2025 sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico e técnico-legislativo, concluindo o que segue. O projeto encontra amparo legal e constitucional, sendo de iniciativa legítima do Poder Executivo Municipal, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal, artigo 16, inciso 1º, e artigo 77, incisos 3º e 4º. Do ponto de vista da Constituição Federal, a matéria atende ao artigo 30, inciso 1º, que confere ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local. As emendas apresentadas pelo Executivo por meio do ofício 672 de 2025 são pertinentes e aperfeiçoam o texto original, garantindo maior clareza, segurança pública e adequação técnica à norma, notadamente. O parágrafo único do artigo 17
ao assegurar que a execução do programa não comprometerá os serviços públicos essenciais, reforça o equilíbrio e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. A inclusão de novo artigo final que prevê a regulamentação das omissões por decreto assegura a aplicabilidade e efetividade da lei, respeitando o princípio da separação dos poderes e o dever da regulamentação administrativa. As alterações do artigo 4º e 5º, ao detalharem critérios de acesso e utilização, fortalecem a transparência, igualdade e eficiência no atendimento aos grupos beneficiados. Além disso, o projeto atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, bem como aos princípios da universalidade, equidade e sustentabilidade financeira, citados expressamente no texto da proposição. Do ponto de vista orçamentário, o projeto está amparado por previsão de recursos e compatibilidade com as leis orçamentárias vigentes e futuras, atendendo integralmente à Lei de Responsabilidade Fiscal, não havendo impacto financeiro negativo nem afronta ao equilíbrio fiscal. Dessa forma, o projeto apresenta-se tecnicamente regular, juridicamente viável e de relevante interesse público, promovendo benefícios concretos à população e às entidades organizadas, mediante critérios objetivos e controle administrativo. Terceiro, voto da relatora. Diante do exposto, a relatora desta comissão opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei 1970 de 2025, com a inclusão das emendas constantes no ofício 672 de 2025 do Poder Executivo Municipal, por entender que o mesmo atende aos requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, estando apto para regular tramitação e votação em plenário. Quarto, conclusão da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após a análise do parecer da relatora, acompanha o voto manifestando-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1970 de 2025, pela regular tramitação da matéria com acolhimento das emendas apresentadas pelo Poder Executivo, ofício 672 de 2025, pela aprovação do projeto, diante de sua relevância social, cultural e administrativa para o município de Cruz Machado. Sala das Comissões, em 3 de novembro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Kennedy Drummond de Alvarenga, presidente, Noeli Maria Paz, a relatora, Terezinha Maria Cotila Golênia, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei número 1970 de 2025. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 1970/2025, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão gratuita de transporte aos grupos organizados do município de Cruz Machado, abrangendo deslocamentos dentro do território municipal, intermunicipal e interestadual, conforme disciplinado no artigo 9º da proposição. O objetivo da medida é apoiar entidades e grupos locais em atividades de caráter cultural, social, esportivo e bem-estar, promovendo a inclusão social, fortalecimento da cultura e o incentivo à participação comunitária. O projeto foi instruído com parecer técnico contábil número 355/2025, parecer jurídico número 35/2025 e documentação orçamentária correspondente, os quais concluíram pela viabilidade legal, contábil e financeira da proposta. O Poder Executivo encaminhou ainda o ofício número 672/2025, requerendo ajustes redacionais materiais no texto do projeto, com reformulação dos artigos 4º, parágrafo único, 5º, inciso 1º, 17, caput e parágrafo único, inclusão de um novo artigo e consequente alteração da numeração final para 21 artigos, sem impacto financeiro adicional. Passamos agora para o parecer. Análise e parecer da relatora. Esta comissão analisou o projeto de lei 1970/2025, à luz da Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, da Lei Orgânica Municipal, do Plano Plurianual e das leis orçamentárias anuais, concluindo o seguinte:
O parecer contábil número 355, emitido pelo contador responsável do Poder Executivo, atesta que as despesas decorrentes da execução do projeto estão previstas e amparadas por dotações orçamentárias existentes. As fontes de custeio estão devidamente identificadas, sem comprometer o equilíbrio fiscal nem exigir suplementações extraordinárias. Os recursos financeiros para o exercício de 2025 serão provenientes das Secretarias de Assistência Social, Cultura e Esportes, bem como o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, desde que as despesas sejam devidamente deliberadas e aprovadas pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa e pelo gestor do fundo, conforme determinação legal. Para os exercícios subsequentes, 2026 a 2029, o parecer técnico confirma que as despesas estão contempladas no PPA 2026 a 29 e da LOA 2026, ambas em tramitação, assegurando a continuidade orçamentária e o respeito ao planejamento plurianual. Os cálculos apresentados baseiam-se em estimativas médias de utilização anual, prevendo 3 viagens intermunicipais ou interestaduais por secretaria, com custo unitário estimado de 6.000. Despesas médias de 5.000, destinadas a transporte interno, municipal, combustíveis e manutenção operacional. O impacto financeiro global está dimensionado de acordo com os princípios da lei e da responsabilidade fiscal, artigos 16 e 17, que exigem a prévia estimativa do impacto orçamentário financeiro e a demonstração da origem dos recursos, requisitos plenamente atendidos. Ressalte-se que as emendas propostas pelo ofício 672/2025, ao alterar dispositivos do texto original, não acarretam aumento de despesa pública, tratando-se apenas de ajustes redacionais e administrativos. Do ponto de vista fiscal, o projeto reforça o compromisso do município com a gestão responsável dos recursos públicos, prevendo critérios claros para a solicitação e autorização de transporte, de forma a evitar o uso indevido e assegurar transparência, controle e eficiência na execução das despesas. Assim, o projeto encontra-se em conformidade com as normas orçamentárias e financeiras vigentes, não gerando impacto negativo ao erário e mantendo a compatibilidade com os limites e metas fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto da relatora. Considerando o conteúdo do parecer número 35/2025, as informações prestadas pelo Poder Executivo e a inexistência de vícios materiais ou orçamentários, a relatora manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei 1970/2025, com a incorporação das emendas apresentadas por meio do ofício 672/2025. O projeto está tecnicamente adequado, financeiramente viável e plenamente compatível com o planejamento orçamentário municipal, não representando risco à execução das demais políticas públicas. Conclusão da comissão. A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, após análise e discussão, acompanha o voto da relatora opinando pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto de lei número 1970/2025, pela regular tramitação da matéria com a incorporação das emendas encaminhadas ao Poder Executivo, pela aprovação do projeto, considerando sua viabilidade econômica e importância social para o município de Cruz Machado. Sala das Comissões, 3 de novembro de 2025, Noeli Maria Paz, a presidente, Terezinha Maria Cotila Golenha, relatora, e Divino César Nunes Moreira, membro. Emendas ao projeto de lei 1970 de 2025. Os vereadores abaixo relacionados propõem, após o recebimento do ofício 672/2025 do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual solicitou por meio do mesmo alterações junto ao presente projeto de lei, vez que, conforme lei orgânica, cabe a ele disciplinar sobre o tema. Assim sendo, após recebimento e protocolo do referido ofício, as emendas foram efetuadas de acordo com o proposto e ainda após emissão de parecer pela nobre Comissão de Legislação, Justiça e Redação desta Casa de Leis, as seguintes emendas. Emenda modificativa número 1.
ao artigo 4º do projeto de lei 1970 de 2025. Redação proposta. Parágrafo único. Para os fins desse artigo, consideram-se grupos atuantes do município aqueles que desenvolvem atividades de interesse coletivo voltados à promoção da cultura, da inclusão social, da saúde, do lazer e do bem-estar da população. Incluem-se, entre outros, os grupos da terceira idade, associações culturais, entidades assistenciais e demais grupos coletivos legalmente constituídos que contribuam de forma efetiva para o desenvolvimento social e comunitário do município de Cruz Machado. Justificativa. A alteração visa excluir a expressão ou informalmente organizados, restringindo o benefício do transporte gratuito apenas a grupos formalmente constituídos, garantindo maior controle, transparência e responsabilidade quanto à utilização dos recursos públicos. Emenda modificativa número 2. Ao artigo 5º, inciso 1º do projeto de lei 1970 de 2025, a redação proposta: primeiro, estar formalmente constituído e registrado nos órgãos competentes com a apresentação dos seguintes documentações: A. Estatuto Social. B. Ata de posse da atual diretoria, com indicação do representante legal. C. Ata de reunião. D. Lista nominal de participantes. E. Cópia do CNPJ da entidade de sociedade civil ou, na inexistência deste, carta de entidade pública ou autoridade pública que ateste a existência da entidade há pelo menos 1 ano. F. Requerimento para a utilização do transporte. Justificativa. A emenda tem como objetivo aperfeiçoar os critérios de comprovação de legitimidade das entidades beneficiadas, exigindo formalização documental que garanta a segurança jurídica e evite o uso indevido do transporte público por grupos sem representatividade reconhecida. Emenda modificativa número 3. Ao artigo 17 do projeto de lei 1970 de 2025, a redação proposta: artigo 17. A designação de motoristas para a realização do transporte previsto nesta lei recairá preferencialmente sobre servidores do quadro de motoristas não vinculados à Secretaria Municipal de Educação, admitindo-se, entretanto, a designação de motoristas lotados nesta secretaria quando houver disponibilidade. Justificativa. A reformulação do artigo adequa a redação à realidade administrativa do município, priorizando o uso de motoristas disponíveis em outros setores e evitando prejuízos à rotina do transporte escolar, sem impedir o aproveitamento de servidores da educação, quando possível. Emenda aditiva número 4. Inclusão dos artigos 20 e 21 ao projeto de lei 1970 de 2025. Redação proposta. Artigo 20. Os casos omissos serão regulamentados por decreto do Poder Executivo no prazo de 90 dias a contar de sua publicação. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. As inclusões asseguram a plena aplicabilidade da norma, prevendo a regulamentação complementar por meio de decreto e definindo a vigência imediata da lei após a sua publicação, conforme a praxe legislativa. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2025, assinada por todos os vereadores. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Senhor presidente, só para manifestar aqui, né, a gratidão de poder colaborar, principalmente com a terceira idade, que não podia sair a qualquer lugar que era denunciado, a prefeitura respondia, e a terceira idade, melhor idade, não poderia utilizar esse transporte público. Não só a terceira idade, mas como a dança também, gestão passada, se você, na lei nova aqui, fez o CNPJ, está cadastrado, tem as reuniões, prova por A mais B que é atuante, colabora com o município, vai ter direito. A previsão aí de 2026, 57 mil viagens, 2027, 59.400, fora os combustíveis que somam daí 72.900, depois 75.900.
E as emendas modificativas que fizemos, né, fomos atendidos ali. Obrigado, administração, por ter vindo ali nos ouvido, principalmente no tocante aos motoristas, né, que alguns aí não poderiam estar fazendo transporte e assim, desde que não prejudique a administração, vão estar podendo fazer o transporte. E que agora a melhoridade do interior, né, que tenha uma ajuda ali, que consigam se cadastrar, fazer as reuniões, provar tudo em ata certinho, quem que está inscrito, quem não está, para que possa fazer o uso do ônibus, né? Já tem-se alguns ali previstos, tomara que venha depois o ônibus que foi prometido ali pelo deputado, né? Mais a contrapartida da prefeitura, um ônibus de qualidade, porque vocês merecem, viajam longe, né? Mas que seja de pensar que precisou ainda muitas denúncias para andando na irregularidade até chegar na legalidade. Então, a partir de hoje, vai entrar em vigor a lei ali, vocês vão poder ir e vir com sossego, com tranquilidade, a administração também. Chegou uma denúncia ali, terá o prefeito ali, ó, foi aprovada a lei, está tudo legal e o pessoal pode fazer uso do transporte gratuito. E esse orçamento já está no PPA, já está na LOA, então está tudo certinho ali, só agora entrar em vigor e vocês poderem aproveitar o transporte gratuito. Senhor presidente, aproveitando já o espaço, foi, já só para deixar bem claro que a gente, foi um diálogo, né, houve diálogo entre nós, vereadores, entre o gabinete da prefeitura, entre jurídico, a parte jurídica, houve diálogo, me parece, muito também entre o executivo e os grupos, né, que necessitam desse transporte. Então, para esclarecer para a população que não está por dentro do projeto ou do debate que teve, por isso foi um pouco demorado. Até a gente pede desculpa e a gente sabe que tudo tem os trâmites legal. Então, muitas vezes nós fomos cobrados e cobrados com razão, porque nós precisávamos que viesse tudo dentro dos trâmites. Não adianta chegar aqui e a gente acabar cometendo equívocos. A gente buscou, trocando ideias, conversando com as entidades, com os colegas vereadores, prefeito, assessores, secretários que puderam auxiliar, para que a gente pudesse fazer da melhor forma para abranger realmente a melhor idade, os grupos da terceira idade. Nós temos a previsão aí de que, de repente, adiante pode vir um ônibus, né, já foi prometido aqui, e, se Deus quiser, vai vir um ônibus também, que vai ser, esse ônibus, se vir, vai ser dentro de um programa especificamente para a melhor idade. Então, aquele ônibus já vai ser diretamente para a melhor idade, mas, enquanto isso, o município vai ter autonomia para poder usar o ônibus para poder fazer o transporte. Então, a gente pede às entidades que queiram participar ou que queiram ter, de repente, a disponibilidade de uma viagem, que se organize, que façam tudo dentro das normativas que está pedido aqui, que está no projeto, que tenham a ata, que façam suas reuniões, que debatam, até faz parte dentro desse projeto, até melhor, porque vocês podem dialogar entre vocês, organizar os grupos, tudo organizadinho, para que o município possa, assim, abranger e levar-vos a esses grupos às viagens que seja necessário. Então, a gente já deixa bem esclarecido, né? Agora existe todo um formulário, existe toda uma lei que os grupos precisam preencher lá. Tipo, como o colega vereador já falou, precisa ter uma ata, precisa ter as reuniões, se tem CNPJ, já comprova mais ainda, tem que ter toda a comprovação, porque senão amanhã ou depois você reúne um grupo, um outro, não, nós temos um grupo e vamos querer o ônibus. Não, tem que estar tudo dentro, fora da formalidade, para poder usufruir, né, colega vereador? Só para concluir, senhor presidente, acredito que já tenham impresso esse projeto 1970, que se imprimam mais. Quem ficou na dúvida, o que eu preciso? Está aqui, ó. Tudo que a gente precisa está aqui, a gente cumpre isso aqui e a prefeitura vai nos atender, né? Isso aqui é o norte para todos nós, né? Você não vai lembrar de tudo, mas tendo impresso, ou se não, que se orienta, vamos entrar no site da Câmara, projeto 1970, tudo que precisa estar ali, quanto no da prefeitura também, tá certo? Então, também quero comentar um pouquinho, isso é muito importante para o nosso município, né? Porque saindo de Cruz Machado, levando os terceira idade, jovem, né? Para a excursão, que é muito importante, né? Representar o nosso município. E também vai ter que se inscrever bem certinho, com CPF e tudo, o nome da pessoa certinho, vai estar tudo bem em dia, porque se acontece alguma coisa na cidade, no caminho, né? Identificado para cada um saber quantas pessoas tem, o nome certinho, com CPF, para não dar problema para o nosso município. Presidente, também vou comentar um pouco.
Eu digo agora, esse projeto entrando em vigor ali, que comece a atender, para que seja comunicado aos líderes de todos os grupos e repassado bem certinho todas as regras, como é que vai funcionar, para que do começo talvez surjam dúvidas, confusões, alguma coisa, porque novas regras sempre até pegar tudo o jeito da coisa, então é bom, importante repassar bem isso tudo para que todos fiquem sabendo. Boa noite a todos. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Quero comentar um pouco sobre o ônibus que foi aprovado, né? Com o Elias, todos os vereadores estão comentando. Então, tem na terceira melhor idade, tem vários grupos, né? Então, eu acredito que aqui tem os grupos da cidade, do interior, da Vitória, Santana. Eu acredito que vai ser atendido todos os grupos pela melhor idade, porque não vai ser muito fácil, tem que planejar muito, né? E nós lutamos muito. Olha, eles já não podiam nem me ver dentro da prefeitura, não. Ele era uma delas, que acho que viam chegando lá, já dizia, vem lá ele. Então, nós batalhamos muito, mas foi aprovado. E pode contar com nós, o que a gente puder fazer, aprovar aqui, por a terceira idade, para a população de todo o município. Obrigado a todos. Senhor presidente, eu só queria comentar para os representantes aí da melhor idade, que fizeram, né, várias e várias reuniões e que estavam aqui, que participaram também. É um projeto novo, né, que está sendo aprovado. Então, saibam que pode ser feito emendas, né? Se nós ver que não vai funcionar, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que precisa ser alterado, mas, pelo menos, é um projeto que dá respaldo, né, para o município poder estar fazendo transporte, tanto para vocês quanto para os grupos do interior, que é o nosso objetivo, que vocês possam estar, assim, usufruindo, né, de um benefício do município, porque nada mais justo que vocês que fizeram tanto pelo município tenham esse direito. Primeiramente, votaremos as emendas. Dessa forma, as emendas estão em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação, se mantenham sentados. Os edis que forem contrários à aprovação, por favor, levantem-se. As emendas foram aprovadas por todos os vereadores presentes. Agora o projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da matéria, se mantenham sentados. Os edis que forem contrários à aprovação, por favor, levantem-se. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 10 de novembro de 2025. Boa noite a todos.